Senhor Presidente, senhores deputados, no passado dia 21 de janeiro, o Governo da República, constituído por uma maioria negativa ou de esquerda, quando numa conferência de imprensa apresentou o primeiro esboço de um orçamento frouxo, onde o Primeiro-Ministro Centeno, onde o Ministro Centeno revelou falta de segurança nos números que debitava, revelando mesmo ele próprio pouco entusiasmo naquilo que transmitia, protagonizando um momento falhado, revelando uma atrapalhada na forma e no seu conteúdo. Nessa mesma conferência, deu a conhecer ao país os primeiros números, as primeiras previsões otimistas e realistas, baseado num crescimento económico de 2,1%, quando a Europa prevê apenas um crescimento de 1,5% a 1,6%, falseando todos os cálculos e todos os pressupostos de um orçamento que só por si não inspirava confiança, onde previa um déficit de 2,6% do PIB para 2016, ou seja, menos 0,2 décimas percentuais de uma redução estrutural do déficit, quando se previa uma redução, e era exigido pela Comunidade Europeia, 0,6% do PIB, representando uma redução na ordem de 1,1 mil milhões de euros. Enviado este esboço, este draft deste orçamento, no dia seguinte, para Bruxelas, um orçamento onde o próprio Governo não se sentia à vontade com os seus próprios números, porque sabia à partida que estava sobre uma base de crescimento, que estava numa base de crescimento irreal de 2,1, ou seja, num diferencial de 0,6 décimas da média do crescimento, vejam só, da própria Alemanha. Portugal queria crescer superior da Alemanha e da Europa. Vejam lá só a credibilidade daquele orçamento. Onde se prevê apenas, dizia eu, de 1,5% de crescimento interno, diferença que causou um implemento de mais de 1,1 mil milhões de euros. Valor que Bruxelas, desde logo, não acreditou, colocando de imediato todas as reservas dos números irrealistas que apresentou, colocando exigências e alterações de base estrutural do orçamento, que se pretendia uma redução da despesa, uma redução dos impostos ou ainda cortes nas regalias sociais anunciadas e impostas por este Governo de uma esquerda radical. Num orçamento pouco credível, pouco sério, como já disse, e que acentuou numa base de crescimento inaceitável, formulou e tornou possível um Governo vender ilusões. Com esta base de crescimento inaceitável, tornou possível este Governo vender ilusões, promessas irrealistas, como a redução da carga fiscal, aumento das pensões, reposições dos salários e o descongelamento das carreiras da função pública, redução do IVA na restauração, aumento de inúmeras regalias sociais, um conjunto de promessas que pretendia repor num só exercício económico, num só ano, onde o anterior Governo, governado pela direita PSD-CDS, previa o mesmo, mas numa forma sustentada, credível, realista, faseada entre 3 a 4 anos, não colocando em causa as finanças públicas do país, conseguidas com muito esforço, com todos os portugueses, onde foi pedidos elevados sacrifícios para fazer face à ruptura e ao descalabro financeiro deixado pelo anterior Governo de Sócrates, quando não tínhamos
dinheiro para pagar salários nem pensões, para cumprir, não tínhamos dinheiro para cumprir os nossos compromissos financeiros com as entidades creditoras no exterior. Senhor Presidente, senhores deputados, nesta semana tivemos que assistir, por parte do Governo de Costa e companhia, retrocessos e cedências, colocando em causa algumas bandeiras eleitorais, como redução de impostos, aumento das regalias sociais, a redução da carga fiscal, promessas que foram todas colocadas em vão pelo Bruxelas e pelas entidades que estão a avaliar este orçamento. Queria ser o primeiro orçamento que foi anunciado, que isto seria o primeiro orçamento onde a palavra austeridade era eliminada, onde se prometia o aumento do poder de compra, onde se previa aumento dos salários, onde se previa a redução de impostos. Nada mais falso, senhores deputados de esquerda, nada mais falso. Estas promessas foram todas promessas falsas, em vão. Promessas que são falseadas, que não vão ser feitas, que não vão ser colocadas na prática. Aliás, é um governo que dá com uma mão e que tira com a outra. Ou seja, foi prometido aumento das regalias e o que se vai acontecer, e o que vai acontecer a curto prazo, e o que já foi anunciado, é aumento da carga fiscal, aumento dos impostos indiretos e o congelamento das carreiras da função pública. E aqui vamos, porque ainda falta 500 milhões de euros para Bruxelas aprovar este orçamento para 2006. Aliás, ainda ontem a Europa disse e anunciou que ainda falta mais um esforço de parte do Governo, mais soluções de parte do Governo, com o objetivo de tornar este orçamento credível, com o objetivo de prever uma redução do déficit estrutural que se previa, que foi anunciada, mas que nada se vê neste documento, que é um draft, um esboço que foi apresentado em Bruxelas. Senhor Presidente, senhores deputados, o CDS quer deixar bem claro que não está contente com aquilo que se está a passar no país. Não está feliz com aquilo que está a passar no país. Aquilo que está a acontecer, nem o CDS regozija-se, o CDS não se regozija-se com isto. Pelo contrário, o CDS esperava um orçamento credível, esperava que fosse um orçamento de rigor, esperava que fosse um orçamento de competência, esperava que fosse um orçamento que falasse a verdade, e o que é facto é que nada disto acontece. Senhores deputados e Senhor Presidente, onde se esperava que este orçamento falasse a verdade, onde se esperava que os cálculos deste orçamento fossem cálculos reais, baseados numa conjuntura económica real e objetiva, o que nós temos é um orçamento frágil, um orçamento pouco sustentável, um orçamento que tem pouca credibilidade, um orçamento com falta de rigor. E não é só uma avaliação da oposição. Infelizmente, é uma avaliação feita por entidades credíveis, como a OTAL, entidade que avalia os orçamentos na Assembleia da República, que tornou público um relatório arrasador, um relatório que põe a nu todas as fragilidades encontradas num orçamento, cujos pressupostos e cuja base de trabalho são bases que não foram credíveis e que são muito aquém daquilo que era esperado. Senhores deputados, Senhor Presidente, Portugal merecia mais. Portugal merecia melhor. O país merecia outra forma de governar. Portugal merecia um governo credível e merecia um orçamento credível, um orçamento capaz de ir ao encontro da nossa economia e das nossas famílias. Por fim, Senhor Presidente e Senhores Deputados, quero terminar e passando a mensagem que o Governo da República consiga obter a curto prazo um orçamento que não coloque em causa a credibilidade alcançada nos últimos 4 anos, que consiga
e que mantenha a sustentabilidade financeira deixada pelo anterior governo CDS-PSD. Nem os portugueses, nem eu próprio, nem o CDS pretendemos voltar a pagar aquilo que é dado sem sustentabilidade financeira. E queria terminar, Sr. Presidente, com a seguinte mensagem, que é o regozijo do CDS, em que este governo do PSD regional anunciou, ainda ontem, uma linha de crédito para financiar provisoriamente as empresas de formação, onde se inclui a escola hoteleira, entre outras, que atravessavam imensas dificuldades em termos financeiros. Aliás, foi uma preocupação deixada aqui na Assembleia pelo CDS, onde questionou o próprio Secretário das Finanças neste Parlamento, onde propôs que o Governo tivesse uma alternativa, uma linha de financiamento, como aconteceu nos Açores, para ir ao encontro das dificuldades destas empresas. Por isso mesmo, o CDS está satisfeito e agradece a atitude do Governo. Muito obrigado.